É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula e leiam também os textos de apoio que nós disponibilizamos no portal Escola Dominical. Nós sempre disponibilizamos 5 ou 6 textos de apoio desta lição, que nós estaremos aqui ministrando. Também temos videoaulas, textos de apoio e slides de todas as faixas etárias do currículo da CPAD e também de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Durante a semana nós postamos também links nas nossas redes sociais de outras lições, outros textos de apoio, não só desta lição dos adultos, mas de todas as faixas etárias da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Também durante a semana, se o irmão tiver alguma dúvida, poste a sua pergunta na sala dos professores da Escola Bíblica Dominical, lá no site portalebd.org.br. Para ter acesso à sala dos professores é preciso se cadastrar, mas o cadastramento é gratuito. Também, durante a semana, nós disponibilizamos as leituras diárias que nós colocamos ali com os textos sugeridos pela revista, pelas lições bíblicas. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos amigos e professores da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, o irmão é nosso convidado. A reunião é aberta para todos que amam o estudo da Palavra de Deus. Essa reunião é realizada no Templo Velho da Igreja, na rua Conselheiro Cotegipe, 273, no bairro do Belenzinho. E nós estamos hoje terminando o terceiro trimestre de 2020, o trimestre da pandemia, nesta edição especial em que estudamos os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. Essa revista, que é uma reedição de um tema estudado no terceiro trimestre de 1993, da autoria do saudoso missionário Eurico Bergsten. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 13, que tem como título A Vigilância Conserva Pura a Igreja. Nós estamos terminando este estudo de caso. O que é um estudo de caso? É um estudo de um tema num determinado período da Bíblia Sagrada. Foi isso que nós fizemos. Nós pegamos o período do final do cativeiro até o final do governo de Neemias e estudamos, então, neste período, lições a respeito do avivamento. Na verdade, o nosso comentarista de saudosa memória, ele, na última lição, quando ele fala sobre a vigilância conserva pura a igreja, ele vai tratar no texto da lição a respeito da parábola, com base na parábola das 10 virgens, ele vai tratar sobre a importância da vigilância para a igreja. Ele não fala a respeito do período que vai do final do cativeiro até o segundo governo de Neemias. Mas para nós mantermos a coerência, no nosso esboço, que está publicado aí no site do portal Escola Dominical, nós seguimos um itinerário diferente, né? Embora nós vamos falar sobre a vigilância, sobre a importância da vigilância para a igreja, nós adotamos uma outra linha, né? Até porque a proposta do nosso portal não é repetir a lição. A lição, os irmãos já estão estudando dela, já tem vários vídeos aí, nós damos um suplemento. O nosso objetivo é sempre suplementar o tema da lição. E dentro disso nós vamos continuar a mesma toada de todo o trimestre.
né, nós vamos falar sobre o tema voltado para o período. Os irmãos veem que desde a lição 7, nós estamos falando de fatores importantes para o avivamento espiritual. Então, na lição 7, nós vimos que a santidade é um fator fundamental para o avivamento. E aí nós vimos como se deu a santificação neste período de formação da comunidade do segundo templo, né? Desde o final do cativeiro até o final do governo de Neemias, um período aí de mais ou menos 95 anos, mais ou menos. 100 anos, vamos dizer assim. Na lição de número 8, nós vimos que a comunhão é outro fator importante para o avivamento espiritual. Na lição de número 9, nós vimos que a resistência ao maligno é outro fator importante para o avivamento espiritual. Na lição de número 10, nós vimos que o discernimento espiritual é um fator importante para o avivamento espiritual. Na lição de número 11, nós vimos que o conhecimento da palavra de Deus é um fator importante para o avivamento espiritual. Aliás, todo avivamento espiritual começa pela palavra de Deus. Na lição de número 12, nós vimos que a manutenção da santidade na família, o casamento com jugo igual, é um fator importante para o avivamento espiritual. E hoje nós vamos ver que a vigilância é um fator importante para o avivamento espiritual. A importância da vigilância é tanta que no seu sermão profético, o Senhor Jesus, lá no Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 13, aliás, capítulo 15, não, é 13 mesmo, capítulo 13, ao encerrar o seu sermão profético, no versículo 37, o Senhor disse: "E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai." Então, Jesus conclui, na versão apresentada por Marcos, seu sermão profético, onde ele vai falar sobre a sua vinda, sobre o fim do mundo. Ele diz: "Olha, as coisas que eu vos digo, digo-as a todos, vigiai." Tem até um hino muito bonito que diz assim: "Vigiar é ordem santa, é a ordem do Santo de Deus, é a ordem de Jesus." Nós devemos vigiar. Sem vigilância não há como alcançarmos a vitória sobre o mal, não há como perseverarmos até o fim e alcançarmos a glorificação e, com isso, completarmos o processo da salvação. A vigilância é indispensável para que nós cheguemos aos céus. E não foi diferente com o povo de Israel. Nesse período em que Israel está sendo repatriado, está voltando à terra de Canaã, e neste período em que se começaria a contar o tempo da redenção de Israel, é nesse período que nós vamos ver a necessidade da vigilância. E nós vamos observar que foi graças à vigilância que o povo pôde começar a contar o tempo para a vinda do Messias e para a salvação não só de Israel, mas de toda a humanidade. Mas é também na falta de vigilância que o inimigo conseguiu, por vezes, atrapalhar o cumprimento deste plano de Deus. É lógico que tudo está no controle de Deus e Deus permitiu
que houvesse esses períodos de falta de vigilância para que nós aprendêssemos, porque tudo que é escrito na Bíblia Sagrada é escrito para o nosso ensino. Então, todas as vezes em que faltamos com a vigilância, todas as vezes em que deixamos de vigiar, nós percebemos que o inimigo avança, que há um retrocesso na sequência dos fatos que nos levam à redenção, que nos levam à salvação. Ao mesmo tempo em que nos momentos em que há vigilância, nós vemos o progresso espiritual do povo, vemos o cumprimento dos desígnios divinos, vemos o avanço do povo em direção à redenção. A vigilância, ela é um elemento que permite que nós avancemos ou então que retrocedamos no cumprimento em nossas vidas da vontade de Deus e do plano de Deus para a redenção. O primeiro episódio do término do cativeiro, que nós estudamos neste trimestre, na lição de número 1, foi a oração de Daniel por um despertamento. Os irmãos se lembram que quando Daniel percebeu que se estavam cumprindo os 70 anos para o término do cativeiro, ele então foi orar a Deus, não para cobrar Deus, como nós já estudamos, mas para interceder pelo povo, que ele via que estava despercebido, que estava disperso, distraído com a chegada do período determinado por Deus, por profecia de Jeremias. Então nós já vemos aqui que Daniel foi orar porque ele estava vigilante. Durante os 70 anos que ele esteve no cativeiro, ele guardou consigo a promessa de Deus. Ele guardou consigo a palavra de Deus. Ele escondeu a palavra de Deus no seu coração. E por causa disto, ele não pecou, ele não viveu em pecado, não que não tenha pecado nenhuma vez, todo homem é pecador, mas ele se manteve o quanto pôde fiel a Deus durante os 70 anos. E nós vemos no livro do profeta Daniel esta sequência. Quando ele chega à Babilônia, ele toma uma deliberação com os seus amigos, Ananias, Azarias e Misael. Eu sigo aqui a linha do pastor José Serafim de Oliveira, chamando os amigos de Daniel pelo seu nome hebraico, porque os nomes que eles receberam na Babilônia exaltavam deuses babilônios, mas eles mantiveram a sua fidelidade. Então por isso que eu prefiro chamá-los pelos seus nomes originais. E eles tomaram uma deliberação, lá em Daniel 1:8. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Vejam que aqueles jovens, eles estavam sendo levados cativos, sabiam que isto era um castigo de Deus, mas Daniel creu nas profecias de Jeremias. Ele creu que aquele cativeiro duraria 70 anos. E nesta crença, nesta confiança na palavra de Deus, que é a fé, ele manteve a esperança de aguardar o cumprimento, os 70 anos. E por isso amou a Deus a ponto de tomar a decisão de não se contaminar com o manjar do rei. É aqui que nós vemos que a vigilância,
ela é fruto das 3 virtudes teologais. O que são estas virtudes teologais, irmão Caramuru? São as disposições de vontade, são os hábitos que nós adquirimos vindas de Deus, por isso que são teologais, elas são vindas de Deus, são hábitos que fazem parte da nova natureza que nós recebemos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo fala destas 3 virtudes lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, mas o maior destes é o amor. Então, os irmãos vejam que quando nós cremos em Jesus, nós recebemos a primeira virtude, que é a fé. E a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. É pela fé que nós temos entrada na graça. Paulo escreve isso em Romanos, capítulo 5, versículo 1. Romanos 5:1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos entrada pela fé a esta graça. Então a graça, nós entramos na vida com Cristo, entramos na graça pela fé, porque a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé. Daniel creu na palavra proferida por Jeremias. Foi levado cativo, mas ele confiou que Deus os traria de volta, no prazo assinado de 70 anos. Quando chegou o prazo de 70 anos, estava chegando, Daniel foi orar a Deus, intercedendo pelo povo, porque ele sabia que Deus iria trazê-los de volta. Então a fé foi mantida durante esses 70 anos. Só é vigilante quem tem fé. Da mesma forma, Esdras foi aliás, da mesma maneira, os 50.000 judeus que foram para a terra de Canaã, sob o comando de Zorobabel e de Jesua, ou Josué, eles também confiaram em Deus. Os irmãos se lembram que nós vimos que não foi, a maior parte do povo não foi. Por quê? Porque a terra estava deserta, destruída, era preciso começar tudo do zero, era muito trabalho, muito serviço, mas as pessoas que foram confiaram em Deus, sabiam que Deus iria ajudá-las a reconstruir a nação. Então elas confiaram em Deus. Quando chegaram lá, construíram o templo. Depois, 57 anos depois, Esdras vem para Jerusalém ensinar a lei ao povo, que o povo havia esquecido a lei, mas Esdras confiava em Deus, cria em Deus, tanto que ele cumpria a lei do Senhor, ele buscou aprender a lei do Senhor para a cumprir e para a ensinar. E Neemias também confiou em Deus. Quando ele recebeu o chamado divino para ir reconstruir os muros de Jerusalém, ele confiou que Deus lhe daria êxito. E foi por confiar em Deus que ele obteve a vitória. Então os irmãos percebem que a fé, ela se traduz em vigilância. Mas não é só a fé. É preciso que haja também a esperança. A esperança. Quando nós cremos, nós entramos na graça. Mas a esperança, ela surge do nosso viver com Deus. O próprio apóstolo Paulo, lá em Romanos capítulo 5,
diz que nós temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão. A esperança, irmãos, ela vem depois da fé. Quando nós cremos, nós confiamos em Deus, nós passamos a aguardar aquilo que Deus falou. Então a esperança, ela vem da fé. É um desenvolvimento da fé. E aqui Paulo diz ainda que nós, quando cremos, passamos a esperar. E durante o período em que nós vivemos esperando, as tribulações, as dificuldades desta vida produzem paciência, que produzem experiência, e a experiência também produz esperança. Ou seja, as próprias dificuldades aqui no mundo, elas geram esperança. E essa esperança nos faz vigiar. O apóstolo João, escrevendo lá em 1 de João, capítulo 3, ele diz assim: vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Veja que João nos mostra que, porque eu espero Jesus, o cumprimento da volta de Jesus, eu sei que agora eu sou filho de Deus, mas eu espero a glorificação, eu me purifico, eu me santifico, eu me separo do pecado. Veja que o título da nossa lição é: a vigilância conserva pura a igreja. A pureza, ela decorre da minha esperança, que é desenvolvimento da minha fé. A fé gera esperança, as tribulações acabam gerando esperança, e a esperança me faz ser vigilante, me faz evitar o pecado, me faz desviar do mal. Este é o fruto da esperança, a vigilância. A vigilância também nos vem da esperança. Como eu criei. Daniel, ele não se contaminou, não só quando chegou à Babilônia, mas quando deu 70 anos depois, Daniel foi orar a Deus, pedindo pelo povo, já que estava terminando o cativeiro, porque ele esperava o fim do cativeiro e por isso se manteve puro durante os 70 anos. Mas além da esperança, nós temos o amor. O amor. Aqui diz assim: a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Quando você espera em Deus, quando você se separa do pecado por causa desta esperança, você está em comunhão com Deus e por isso, como Deus é amor, você participa da natureza divina e mostra amor. Você mostra amor, não só amor a Deus, mas também amor ao próximo. Por quê? Porque você está participando da natureza divina. Você está esperando o cumprimento das promessas de Deus. Você está se separando do pecado para usufruir das coisas de Deus. E, por isso, nesta comunhão com Deus, você desenvolve o amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Porque Jesus diz que quem me ama, guarda a minha palavra. Como eu confio na palavra, como eu cumpro a palavra porque eu me purifico,
evito o pecado, esperando o cumprimento das promessas, eu passo a amar. Amar a Deus, porque guardo a palavra, e amar ao próximo, porque eu sou participante da natureza divina e eu acabo fazendo o bem, porque Deus está comigo. Jesus andou fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Então o amor, ele é também decorrência da vigilância. Quem vigia, ama. Quem vigia, gera o amor de Deus, desenvolve esse amor de Deus que foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Espalha este amor de Deus aos outros e se dirige a Deus guardando a palavra. É o que Daniel fez. Daniel foi orar em prol do povo, interceder pelo povo, porque amava Israel, amava os seus compatriotas e queria o bem deles. Tanto que ele mesmo não voltou do cativeiro, mas ele orou e intercedeu, e 50.000 judeus, por força desta oração, acabaram sendo autorizados a voltar a Jerusalém. Foi o que aconteceu com Esdras também. Esdras amou o povo, deixou Babilônia e foi para Jerusalém. Lá em Jerusalém ensinou o povo e orou pelo povo, como nós vimos na lição passada. Ele orou pelo povo, intercedendo pelo povo por causa do pecado dos casamentos mistos. Porque amava o povo. E não foi diferente com Neemias. Neemias amava o povo, a tal ponto que quando soube pelo seu irmão Anani da situação miserável que estava o povo em Jerusalém, ele foi orar e jejuar 3 meses, com todas as dificuldades, para um copeiro mor do rei da Pérsia jejuar, mas orando e jejuando pelo povo, e acabou sendo comissionado por Deus para ir a Jerusalém. E ele sempre procurou o bem do povo. Era sempre o bem do povo que ele procurava. Ele mesmo denuncia isso lá em Neemias, no capítulo 13. Aliás, no capítulo 2, ele diz aqui: versículo 10. O que ouvindo Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, lhes desagradou com grande desagrado que alguém viesse a procurar o bem dos filhos de Israel. Veja que Neemias veio com um propósito: fazer o bem para os filhos de Israel. Então a vigilância também gera amor. Então os irmãos vejam que a vigilância, ela é resultado destas 3 virtudes que são hábitos colocados na conduta daquele que serve a Deus, que não provém da própria pessoa, mas vem de Deus: a fé, a esperança e o amor. E é isso que nós vemos. A vigilância decorre da fé, da esperança e do amor. Então, se eu deixo de confiar, se eu deixo de esperar e se eu deixo de amar, eu deixo de vigiar. E todos os momentos desse período de formação da comunidade do Segundo Templo nos mostram claramente que quando nós cremos, confiamos, quando nós esperamos e quando nós amamos, nós temos momentos de vigilância. E o povo avança em santidade, em cumprimento da vontade de Deus, vence a oposição do maligno. Mas quando nós deixamos de confiar, deixamos de esperar ou deixamos de amar, o inimigo avança. E aí nós nos distraímos, nós perdemos o foco e nós perdemos em vigilância. Então, aqui nós vemos a importância da vigilância para a vida espiritual de um povo. O povo só estará avivado
só terá vida espiritual se ele confiar, esperar e amar. E quando ele confia, espera e ama, ele vigia. Quando nós vamos ao dicionário da língua portuguesa, nós encontramos 6 acepções da palavra vigiar. Em primeiro lugar, vigiar é observar com atenção, estar atento. Veja que é esse o principal significado da palavra vigiar. Quando Jesus termina o seu sermão profético, na versão que é dada por Marcos, ele diz: e as coisas que eu vos digo, eu digo-as a todos, vigiai. Ou seja, diante de tudo que eu falei, prestem atenção nos acontecimentos, para que, atentos aos acontecimentos, vocês estejam devidamente preparados para o meu retorno, para a minha volta, para que vocês sejam arrebatados. Esse é o sentido de Jesus. O sermão profético, Jesus diz quais são os sinais que ocorreriam quando ele estivesse próximo de voltar. E Jesus dá os sinais tanto do arrebatamento da igreja, quanto da sua vinda gloriosa, e ele então diz: prestem atenção. É por isso que o cristão, ele não pode ser uma pessoa alienada. Ele tem que estar antenado, como dizem as pessoas hoje, com os acontecimentos. Esta pandemia, por exemplo, é um episódio que mostra claramente a proximidade da volta de Jesus. E isso tem que fazer com que nós estejamos vigilantes, que nós confiemos nas promessas de Jesus, que nós esperemos a sua volta e que estejamos preparados e fazendo bem, estando com Deus. Isto é ser vigilante, é estar vigilante. Daniel, ele estava atento aos acontecimentos. E ele mesmo notou que se estava ocorrendo os 70 anos previstos, profetizados por Jeremias. O texto bíblico ele é bem claro, lá em Daniel, capítulo 9, versículo 1. No ano 1º de Dario, rei filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, no ano 1º do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e jejum e pano de saco e cinza. Veja que aqui havia vigilância. Daniel estava atento a tudo o que estava acontecendo, e ele viu que se estavam cumprindo 70 anos da profecia de Jeremias. Como é que ele sabia? Ele leu pelos livros, portanto ele leu a profecia de Jeremias, se lembrou porque ele mesmo a ouviu 70 anos antes, e sabia o tempo que ele foi, porque ele foi na primeira leva. Então ele já sabia que iam se completar 70 anos que ele estava no cativeiro. Então havia vigilância, ele estava atento às coisas de Deus. Meus irmãos, vejam que nós temos que estar atentos às profecias bíblicas, atentos aos acontecimentos que estão ao nosso redor, para que não sejamos apanhados de surpresa. Daniel não foi apanhado de surpresa, porque ele estava atento. E ele foi buscar a Deus. Quando eu percebo o cumprimento das profecias bíblicas, que devo eu fazer? Buscar a Deus, para que eu esteja preparado devidamente para o arrebatamento da igreja, que é o que nós estamos esperando. Eles estavam esperando o fim do cativeiro. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Então esteja atento, meu irmão, às profecias bíblicas. Esteja atento, irmão, aos acontecimentos. Faça sempre o relacionamento dos acontecimentos com as profecias bíblicas e busque a Deus
para que você não seja surpreendido, porque a Bíblia diz que o Senhor virá como ladrão, virá num abrir e fechar de olhos, não haverá tempo para nada, você tem que estar preparado. O segundo significado da palavra vigiar é observar secreta ou ocultamente, espreitar, espionar. Ou seja, você precisa se informar, você precisa estar informado. Então eu tenho que montar um sistema de espionagem, irmão Caramuru? Não. Não, você não precisa montar um sistema de espionagem. Você precisa estar bem informado. Estar bem informado, como Daniel estava. Ele entendeu pelos livros. Onde eu investigo, onde eu espiono, onde eu faço essa observação secreta? Na Bíblia Sagrada, no estudo da palavra de Deus. O Espírito Santo está pronto a nos revelar. O Espírito Santo está pronto a abrir o nosso entendimento. Mas para isso nós precisamos ter uma vida de meditação nas Escrituras. Ter prazer de meditar nas Escrituras. Quando eu medito nas Escrituras, quando eu entendo pelos livros, eu sou vigilante. Os fatos não me surpreendem. Os fatos não tiram o meu rumo. Os fatos não abalam a minha fé. Pelo contrário, eu vejo o cumprimento das coisas de Deus. E desta maneira, nós iremos certamente vencer o maligno e estarmos prontos para subir aos céus. Daniel entendeu pelos livros e foi orar. E orando, ele pôde realizar, pôde interceder pelo povo, e Deus ouviu o seu clamor, e o rei Ciro liberou o povo para voltar. Orando, Esdras conseguiu que Deus perdoasse o povo, lhe desse a estratégia para que ele desfizesse aqueles casamentos mistos, e o povo foi poupado de ser destruído, misturando-se com os outros povos. Porque Esdras conhecia a lei. Esdras sabia como cumprir a lei nesse caso. E Neemias também, ele observou secretamente. Ele fez todo o seu projeto durante o período em que ele orou e jejuou. Quando ele teve a consciência de que ele era a pessoa escolhida por Deus, ele fez os seus projetos. Quando chegou a Jerusalém, ele foi à noite olhar a situação da cidade, ajustar o projeto, para então chamar o povo e revelar ao povo assim, e colocou em prática esse projeto. Durante todo o momento, ele era muito bem informado dos movimentos dos inimigos, armou o povo no momento em que ele soube que os samaritanos ameaçavam vir com um exército. Não descuidou nenhum instante a partir daquele momento da segurança e da defesa do povo, a ponto dos construtores terem uma arma na mão e uma ferramenta na outra. Ele mesmo quando ia se banhar, ele não deixava de prestar atenção no que estava acontecendo à volta. E com isto ele venceu. Ele não caiu na cilada dos inimigos que queriam encontrar com ele no Vale do Ono. Ele foi vigilante, porque ele espionou, ele espreitou. Ele descobriu que havia pessoas que trocavam correspondência com Tobias e Sambalate. Ele descobriu que Tobias subornava alguns profetas para dar profetadas. Era a pessoa que tinha esta vigilância, esta capacidade. Eu tenho que investigar. A Bíblia diz que o ímpio, ele não investiga. Está lá no Salmo de número 11, versículo... Aliás, o Salmo de número 10,
versículo 4. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Todas as suas cogitações são não a Deus. Nós temos que investigar, ser humildes, pedir a Deus orientação, não só para nos informarmos materialmente, mas também para termos a revelação divina. Deus deixou à igreja aí a palavra da ciência, que revela o que está oculto. Deus deixou a palavra da sabedoria, que nos orienta como sabiamente nos conduzirmos. Então, irmãos, nós temos que ter essa capacidade. Neemias tinha, Esdras tinha, Daniel tinha. Vigiar significa observar secretamente, espionar, espreitar, investigar. Mas vigiar também significa cuidar com atenção, olhar por, velar. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual. Nós vamos estudar no próximo trimestre sobre Jó. E uma das características que Deus enaltece em Jó é que ele se desviava do mal. Ele tinha um cuidado todo especial com a sua vida. Certa feita ele diz assim: fiz concerto com os meus olhos para não colocá-los numa virgem. E o próprio Jesus vai dizer que quem não cuida dos olhos transforma o que é luz no seu corpo em trevas. E aí vai viver em densas trevas. Nós temos que cuidar da nossa vida espiritual, zelar por ela, evitando ambientes que comprometem a nossa reputação, que comprometem a nossa saúde espiritual. Evitar ambientes onde nós temos tendência a fracassar, porque cada um tem a sua fraqueza. Nós temos que cuidar com zelo, com atenção. Veja, Neemias tinha um cuidado de não aparecer com semblante triste diante do rei. Esdras teve o cuidado de esperar o sacrifício da tarde para fazer a oração a Deus. Arrancou os cabelos, rasgou as vestes, o manto, mas ficou sentado atônito, sem nada falar, esperando o momento do sacrifício da tarde, onde havia uma promessa de Deus de se encontrar com o povo para clamar pela misericórdia em favor do povo. Zorobabel e Jesua tiveram o cuidado de não permitir que os estrangeiros participassem da reconstrução do templo. Nós temos que ter cuidado, irmão. Paulo dizia para Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nós temos que vigiar. Vigiar. Vigiar é ter cuidado, ter zelo, velar pelo nosso testemunho, pela nossa reputação, para que o evangelho não seja escandalizado, para que a igreja não seja escandalizada. Isso é vigilância, é este cuidado, este zelo. O quarto significado de vigilância é fazer, de vigiar é fazer fiscalização, controlar, verificar. Aqui é muito próximo do investigar que a gente viu. Hoje nós temos a vigilância sanitária. É aquele órgão que vai observar se as pessoas estão cumprindo as normas de saúde, se estão cumprindo as normas que evitam a disseminação de doenças, a proliferação de doenças. Agora, nesta época de pandemia, a vigilância sanitária alcançou grande importância. Nós também precisamos vigiar.
verificar a origem das coisas. Nós precisamos fiscalizar, controlar, a começar de nós mesmos. Nós temos um grande inimigo que é a carne. Nós precisamos do domínio próprio, do autocontrole. Veja que Neemias, ele era uma pessoa extremamente controlada. Quando lhe vinham trazer as notícias, quando lhe vinham trazer os boatos, quando lhe vinham trazer ameaças, quando lhe vinham trazer propostas, ele nunca respondia de pronto. Ele primeiro se controlava, verificava a origem dessas notícias. Veja que quando nós lemos o livro de Neemias, que foi escrito por ele mesmo, ele diz sempre aqui, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, isso acontece várias vezes, mas no livro de Neemias, no capítulo 4, ele disse assim, e sucedeu, 4:12, e sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Então veja que aqui Neemias mostra como ele era uma pessoa que verificava, que controlava, que fiscalizava. A notícia era que de todos os lugares os inimigos vinham contra Israel, contra os judeus. Mas veja que a notícia é essa. Mas Neemias, quando ele escreve, ele mostra que ele sabia quem estava dando essa notícia. Eram os judeus que habitavam entre eles. Então, quem estava trazendo notícias eram os judeus que não se sabe por que estavam morando com os inimigos. Então, já não eram pessoas dignas de confiança. Não era o povo comprometido com a reconstrução dos muros de Jerusalém. Eram judeus, podemos dizer assim, desviados. Mas veja bem, Neemias fiscalizou, verificou, investigou a origem dos boatos. Hoje em dia, você passa notícia, ou você crê em notícia, que você não sabe nem de onde vem. É preciso você saber a procedência. Vigiar é isso. É verificar, é controlar. Tome cuidado, meu irmão. Tome cuidado. Neemias sabia de onde vinha a notícia. Vinham dos judeus que habitavam entre eles. Sabia quantas vezes trouxeram essa notícia? 10 vezes. Neemias, ele ouviu 10 vezes. Certamente ele anotou as 10 vezes que não deviam ser iguais formas. E foi verificar. Hoje em dia está com esse negócio de fake news e dizem que vão criar agências de verificação para saber se a notícia é verdadeira ou não. Mas quem são essas agências de verificação? Eu e você temos que ser uma agência de verificação. E pedindo sempre a ajuda de Deus. Só depois que ele verificou a procedência, que ele verificou o assunto, quantas notícias eram, que aí ele tomou providência e colocou guardas nos lugares por baixo, de trás do muro, enfim, armou o povo. Então, aqui nós vemos o que é vigilância. De onde vem? O quantas vezes vem? E o que vem? Como vem? Porque sabemos que há muitos enganadores. Aliás, nos últimos dias haveria muitos enganadores. Paulo diz lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Os nossos púlpitos estão infestados
de espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Por quê? Porque está profetizado. Porque vivemos os últimos dias. Estamos no tempo da apostasia. Por isso você não deve crer na primeira mensagem que ouvir, não deve crer na primeira palavra que ouvir, mas controlar, verificar, fiscalizar. Porque há muitos espíritos enganadores e muitas doutrinas de demônio que estão enganando a muitos. E Jesus começa o seu sermão profético dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. E termina dizendo: vigiai, controle, verifique, fiscalize aquilo que você ouve, aquilo que você lê. O quinto significado de vigiar é permanecer atento, alerta ou desperto. Veja que a vigilância não é um momento episódico, é algo permanente. Nós temos que ser sentinelas. A sentinela é aquele que fica no quartel vigiando. Enquanto os outros estão dormindo, ele está vigilante. A todo momento, durante todo o turno. E qual é o nosso turno, irmãos? É a nossa vida. Enquanto não formos promovidos para a glória, seja pela morte, seja pelo arrebatamento da igreja, eu e você precisamos vigiar. A vigilância é um estado de permanente atenção, de permanente despertamento. Quando há uma quebra na vigilância, nós recuamos. É o que aconteceu neste período. Quando o povo deixou de vigiar na construção do templo, o templo parou 7 anos. Quando o povo deixou de vigiar depois de construído o templo, demorou 70 anos para que a cidade de Jerusalém fosse construída. Quando o povo, depois que construiu Jerusalém, deixou de vigiar, voltaram os casamentos mistos. E Neemias teve que, à força, desfazê-los 25 anos depois. E quando o povo deixou de vigiar, depois que Malaquias se levantou falando sobre a indiferença do povo, o povo precisou esperar 400 anos para surgir um novo profeta, que foi João Batista, e aí vir o Messias. Quando o povo deixa de estar atento, entra num torpor espiritual, numa dormência espiritual, as coisas não andam. A presença de Deus desaparece e o povo fica desamparado. O sexto significado para vigiar é ficar de sentinela, de guarda, de atalaia. A vigilância, ela não é apenas passiva. Até aqui, nós temos falado da vigilância como algo passivo. Mas agora, a vigilância nos faz falar. Ser atalaia é falar, é proferir palavras, é defender a palavra de Deus, é pregar a palavra de Deus. Vejam que o profeta Daniel, ao orar, Deus lhe deu a revelação das 70 semanas e ele deixou escrito essa mensagem profética, que provavelmente ele também falou. Ele passou a dizer para o povo sobre as promessas da redenção. Esdras ensinou a lei para o povo. Neemias fez um pacto com o povo para o povo seguir a lei e ensinou a lei para o povo. Usou Esdras para ler a lei para o povo. E depois colocou em prática no seu segundo mandato a lei para o povo. Vigiar é também pregar o evangelho.
é também tornar conhecidas as promessas de Deus, para que as pessoas também passem a cuidar da sua vida espiritual. Isto é vigiar. Será que estamos vigiando? Jesus diz, vigiai. As coisas que eu vos digo-as todas. Vigiai. E lá no seu sermão profético, mas agora na versão de Mateus, capítulo 24, o Senhor diz lá no versículo 45, quem é, pois, o servo fiel e prudente que o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Porém, se aquele mau servo disser consigo, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os bêbados, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera, e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á, e destinará sua parte com os hipócritas. Ali haverá pranto e ranger de dentes. A falta de vigilância leva à mistura com o mundo. É isso que Jesus ensina nessa parábola. Quem estiver vigiando será colocado sobre todos os bens do Senhor. Quem não estiver vigiando, quem disser, o meu Senhor tarde virá, quem deixar de vigiar, este será lançado no lago de fogo e enxofre. Ali haverá pranto e ranger de dentes. É o que também está na parábola das 10 virgens, que está na nossa lição. As virgens prudentes, aquelas que vigiavam, entraram com o noivo na sua casa. As que não vigiaram, as virgens loucas, as virgens nécias, elas ficaram do lado de fora. A porta se fechou e elas não entraram na comunhão com o Senhor. Elas ficaram para sempre separadas do Senhor. Existe uma frase que foi formulada no cenário político brasileiro, em que se diz, né, que a vigilância é o preço da liberdade. Podemos dizer aqui que Jesus nos ensina que a vigilância é o preço da glorificação, da salvação. Se você não vigiar, você não alcançará a glorificação. Você não completará o processo da salvação. Você será excluído do reino de Deus. O povo de Israel se firmou novamente na sua terra e pôde aguardar o Messias porque teve momentos de vigilância. E esta vigilância permitiu que o povo não fosse destruído. Eu e você, se vigiarmos, também encontraremos com o Senhor nos ares. Estamos terminando este trimestre, vendo da importância e da necessidade do avivamento espiritual nas nossas vidas. Só os que têm vida e vida com abundância, que estão com Cristo e em Cristo, encontrarão com Ele nos ares. E para isto, nós aprendemos neste trimestre. Precisamos agir como Daniel, como Esdras, como Neemias, como Zorobabel, como Jesua, como Ageu, como Zacarias. Precisamos enfrentar os inimigos como eles enfrentaram. Precisamos confiar em Deus como eles confiaram. Precisamos esperar em Deus como eles esperaram. Precisamos amar a Deus e ao próximo como eles amaram.
e precisamos vigiar. E assim como eles foram vencedores, e assim como Jesus pôde vir para nos redimir, nós também poderemos levar Jesus às pessoas, após tê-lo recebê-lo, e também desfrutarmos da glorificação. Eles aguardavam Jesus, nós também aguardamos Jesus. Jesus veio para eles, que Jesus também venha para nós. Amém.